Em 2021, nós estávamos saindo da pandemia, quando eu ouvi uma palestra baseada no texto que eu vou ler hoje. A audiência, ela era formada por pastores perplexos com o que estava acontecendo no mundo em geral e na igreja em particular. As igrejas vivendo o seu tempo de templos fechados e trabalhos limitados. Pastores desejosos de voltar ao que era antes. E pastores ansiosos quanto àquilo que haveria de acontecer dali por diante. Então, estávamos, inclusive eu, ali, ouvindo aquela mensagem, perplexo. Meu Deus, que é isso? Né? Desejosos de voltar, quando vai voltar a ser as coisas como era antes, e muito ansiosos pelo que haveria de acontecer dali por diante. Pastor Josué Campanhã leu Atos capítulo 8, de 1 a 8. E eu quero ler, foi o texto daquela mensagem. Atos 8, de 1 a 8. Diz assim o texto. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, este foi o texto lido. E o pastor Josué Campanhã, ele falou que a igreja em Jerusalém estava enfrentando algo inusitado. Estava enfrentando uma perseguição. Os irmãos em Jerusalém precisaram mudar a sua vida, precisaram mudar o seu domicílio. E provavelmente o que eles mais desejavam era que tudo voltasse como era antes. Mas surge a pergunta: seria essa a intenção de Deus? Seria essa a intenção de Deus? Retornar ao antigo estado era o projeto de Deus? E a resposta foi não. Não era o projeto de Deus que as coisas voltassem, que as pessoas voltassem às suas casas antigas, voltassem aos seus trabalhos antigos, voltassem ao seu antigo estado de coisas. O restante do livro de Atos revela que a intenção de Deus é que eles fossem espalhados e pela boca deles, povo, porque o texto diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então, a intenção de Deus é que pela boca do povo o evangelho fosse difundido. Muito bem, estamos em 2024 pensando sobre a missão, a nossa missão como igreja. Estamos pensando a partir do livro de Atos, temos pregado no livro de Atos. E este capítulo 8, ele fala de uma mudança inesperada, uma perseguição que provocou uma mudança. As pessoas tiveram que mudar.
Mudar de cidade, mudar de casa, mudar de emprego, tiveram que mudar as suas relações. Essa perseguição, citada no capítulo 8, foi promovida pela Sinagoga dos Libertos. Então, a Sinagoga dos Libertos é o grupo que no capítulo 7, no final do capítulo 6, pressiona Estevão. Pressiona Estevão. E por essa pressão levam Estevão ao Sinédrio. A sinagoga era o lugar de reunião religiosa. Lá lia-se a lei, explicava-se a lei, fazia-se oração. O Sinédrio era parte do sistema judiciário dos judeus. Então, na igreja, entre aspas, Estevão é acusado, ele é levado para o judiciário, ele é julgado, ele é condenado, ele é apedrejado e ele morre ali. Os libertos, a sinagoga dos libertos, eram aqueles judeus que foram levados prisioneiros a Roma em 63 antes de Cristo. Então, numa ação do imperador, eles foram levados prisioneiros para Roma, depois eles foram libertos, voltaram, e eles tinham uma sinagoga própria. Então é como se você tivesse em Porto Feliz vários grupos de pessoas e elas têm as suas afinidades, e aí então tem a igreja com as afinidades. Tem aquelas pessoas que elas são de fala espanhola, moram na cidade, tem aquelas pessoas que elas têm uma determinada afinidade porque vieram do Ceará, como a gente viu na semana, há um mês atrás. Então, afinidades. Então, uma das sinagogas, ela era formada por esses chamados libertos. Eram pessoas judias que tinham uma influência grega muito forte. E aí, eles perseguem os chamados cristãos judeus helenistas. Vamos lá. Lembra no capítulo 6, que quando houve uma murmuração na igreja, houve porque as viúvas helenistas, as viúvas de origem grega, as viúvas judias de origem grega não estavam sendo atendidas. E aí foram escolhidos homens judeus de origem grega para abençoar, para atender essas viúvas. Entre esses homens de origem grega está Estevão, que no capítulo 7 ele morre. Está Filipe, que ele vai aparecer agora. Filipe, ele vai aparecer na história, e mais 5 homens. Então, isso explica por que os apóstolos não saíram de Jerusalém. Porque a perseguição que houve naquele momento concentrou-se na parte da igreja que tinha origem grega. Deus estava por trás disso. Porque estes judeus de origem grega, eles tinham a linguagem e a cultura necessária para chegar no mundo marcado pela cultura grega e testemunhar do evangelho. Então, Deus estava escrevendo uma história, de maneira que estes irmãos judeus de origem grega fossem colocados para fora de Jerusalém e fossem para as regiões. Como diz aqui, eles foram para as áreas rurais. Eles saíram de Jerusalém, áreas rurais, e eles foram para as regiões vizinhas, para Samaria. Eles foram para lá. Talvez o maior desejo deles fosse voltar o mais rápido possível para Jerusalém. Saiu da capital, foi para o interior, saiu da cidade, foi para os sítios, saiu da região da Judéia, foi para Samaria, talvez desejosos de voltar o mais rápido possível para a sua vida. Queridos, nós vivemos mudanças provocadas por fatores externos. Vivemos.
Um fator interno seria um plano pessoal, uma escolha deliberada. Você parou, você planejou, você pensou, você decidiu. Então você muda por fatores internos. Isso não é problema para nós. Quando a gente para, pensa, planeja e decide, a gente não tem dificuldade com as mudanças. A dificuldade com a mudança é quando ela vem por fatores externos, aquilo que fora de nós provoca reação. Pode ser, por exemplo, um desemprego que nos faz mudar de domicílio, pode ser um acidente, pode ser uma doença, pode ser uma ameaça, uma perseguição, pode ser uma catástrofe. Então, fatores externos que provocam mudança na nossa vida. O nosso problema está aí. O nosso problema está aí, com essas mudanças provocadas por fatores externos. E aí vem uma reação não desejada. A perseguição que aqueles irmãos sofreram, como um fator externo, provocou uma reação quase instintiva. Diante da ameaça, a reação instintiva do animal, e eu sou um animal, você é um animal, a reação instintiva é ou atacar ou fugir. Essa é a reação instintiva. Ou vai para a briga, ou foge. Ataque aquilo que você tem chance de vencer e fuga naquilo que você acha que não tem chance de vencer. Então, todos nós fazemos uma rápida avaliação e decidimos se vamos atacar ou se vamos fugir. Nem sempre a fuga é medo ou covardia. A fuga pode ser estratégia. Para poder lutar em outra ocasião, é preciso, para poder lutar em outra ocasião, é preciso sobreviver nesta ocasião. Certo? Estes irmãos, eles não saíram de Jerusalém por ardor missionário. Eles saíram para a preservação da sua vida. Veja, Lucas 4 fala de um momento que Jesus fugiu. Depois de Jesus em Nazaré falar contra aquele povo, que era o povo que ele tinha sido criado no meio deles. Diz que eles pegaram Jesus e levaram Jesus para lançá-lo de um despenhadeiro, de um precipício. Mas Jesus, passando por eles, fugiu. Atos 9 fala de Paulo. Paulo, depois que ele se converte, que ele está testemunhando aos judeus em Damasco, os judeus de Damasco se juntam para matá-lo. E os irmãos baixam Paulo pela muralha através de um cesto e Paulo foge. Então, a fuga para a preservação da vida, ela acontece muito comumente. Às vezes, nós tomamos decisões que não era o nosso desejo, não era o nosso plano. Decisões provocadas por realidades exteriores, e isso gera em nós um incômodo. Por que o incômodo? Porque a nossa vontade está na contramão do nosso desejo. O nosso desejo é ficar. A nossa vontade é sobreviver. Saímos, certo? E isso gera também um incômodo, não só interior, gera um incômodo exterior, porque quando você muda, você tem que ajustar os detalhes à nova situação. Você tem que mudar a sua vida, mudar os seus hábitos, mudar os seus relacionamentos, mudar o seu lugar de compra, mudar tudo isso. E isso, inclusive, pode gerar não só um incômodo interior, um conflito interior entre a minha vontade e meu desejo, um conflito exterior, mas também um incômodo espiritual. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus? Estava tudo tão bem. Estava tudo tão encaixado.
por que o Senhor permitiu que a vida tomasse esse rumo, Deus? Por que aconteceu esse desemprego? Ou por que aconteceu essa doença? Ou por que aconteceu essa ameaça? Ou por que aconteceu essa catástrofe? Por que, Deus? Estava tudo tão bem. E aí, vem uma intenção revelada, porque Deus não dá ponto sem nó. Quando a gente fala que alguém não dá ponto sem nó, significa que aquela pessoa fez algo planejado, agiu de forma sistemática, agiu com uma intenção em vista. Então, pode-se dizer que ficou necessária a perseguição para cumprir o mandamento implícito em Atos 1:8. Atos 1:8 diz: recebereis autoridade ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Era o projeto de Deus, e Deus revela através de Atos 1:8 que aquele evangelho que começou ali em Jerusalém chegasse às regiões da Judeia, chegasse às vizinhanças da Judeia e Samaria e chegasse até os confins da terra. Então pode-se dizer que a perseguição foi necessária para o cumprimento do mandamento de Atos 1:8. Veja, os discípulos estavam cumprindo a missão estabelecida em Mateus 28:19. Mateus 28:19 fala assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que diz Mateus 28:19? Ide, vamos lá juntos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja, ide, a gente lê como se fosse um imperativo, uma ordem. Ide não é um imperativo. Ide é um particípio. Então, o que é particípio? É aquela palavra que expressa a nossa participação numa determinada ação. Então, a ação é ir. E o particípio indica uma participação nossa nesse ir. Mas, na língua grega, o aspecto verbal é que a gente chama de auristo. O auristo, ele fala de uma ação que ele é um ponto, ele não é uma linha. Não é uma ação linear, é uma ação pontiliar, é uma ação específica. Então, é algo definido no tempo. A voz, que esse verbo particípio está, é a voz passiva. A voz passiva, o sujeito não faz a ação. O sujeito sofre a ação. O caso é o chamado nominativo, que é o sujeito. Ele não é somente alguma palavra, algum substantivo que está na frase. É quem é o sujeito daquela frase. Então veja, por que eu estou explicando isso para você? A ideia dessa palavra ide é o seguinte: na medida que a vida te leva para situações específicas, pregue o evangelho. Vou repetir. Na medida que a vida te leva, por isso que é voz passiva. Não é na medida que você decide ir, na medida que a vida te leva, é voz passiva. Na medida que a vida te leva, porque é a tua participação no verbo ir. Na medida que a vida te leva pelas situações específicas. Por isso é o auristo, é uma ação pontiliar. E na medida que a vida te leva, você é o sujeito dessa frase. Então vejam só, nós costumamos interpretar Mateus 28:19, dizendo assim: Deus me manda ir para pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu preciso sair e eu preciso ir. E se eu não for,
eu não prego. Mas não é isso que ele está dizendo aqui em Mateus 19. Mateus 28, 19, está dizendo o seguinte: na medida que a vida te leva por situações específicas, muitas delas, situações que você não definiu, que você não escolheu, que você não quis, na medida que Deus te leva pela vida, entenda, é para você pregar o evangelho aonde você foi levado. Percebe? A nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de interpretar os fatos da vida, deve ser mudado. A gente não deve ver missão como alguma coisa que, quando a gente decide ir para um lugar para pregar o evangelho, então estamos cumprindo uma missão. Não. Na medida que a vida está tirando você do seu status quo, da sua situação estabelecida, na medida que a vida está tirando você do seu conforto, na medida que a vida está tirando você do combinado, daquilo que você combinou, que você acha que deve ser, saiba que é porque Deus quer que aonde você estiver, você pregue o evangelho a toda criatura. Talvez você tenha brigado, ou ainda esteja brigando com a vida, por questões, mudanças e estados que você não pensou e não gostou e não escolheu. Talvez você ainda se incomode com isso. Entre nós pastores tem uma expressão, aliás, acho que não só entre pastores não, mas entre pastores a gente usa bastante, que é a ideia do desfazer as malas. O pastor, ele chega numa igreja e ele não desfaz as malas. Ele fica com a mala pronta para sair assim que o bicho pegar. Mas, na verdade, deveria chegar, desfazer as malas e dizer: eu estou aqui, eu sou daqui. E aqui Deus quer me usar. Quando Deus quiser que eu esteja em outro lugar, e eu seja de outro lugar, ali onde eu estiver, Deus vai querer me usar. Então, Mateus 28, 19, deve mudar a sua maneira de enxergar a sua vida, de enxergar a sua história, de enxergar os caminhos por onde Deus te leva. A intenção de Deus é revelada para a nossa vida através das mudanças que a própria vida impõe. Janeiro de 98, quando eu conheci Porto Feliz, era uma mudança que a vida impunha a mim. Não era o resultado de uma análise, de uma reflexão, de um pensamento, nem mesmo de oração. Era uma porta aberta. Não tem tu, vai tu mesmo. Cada um de nós vivemos situações desse tipo. E o desafio é que nós sejamos agentes do reino de Deus nas situações em que a vida nos levou, como intenção do nosso rei. Se Jesus é o teu rei, se você é subordinado, é subalterno dele, se você é súdito dele, não é você que vai dizer: ó Jesus, meu rei, eu quero te servir fazendo isso. Não, é o rei que vai dizer: faça isso, faça aquilo outro. Nós devemos ter, irmãos, uma existência intencional. A nossa existência, ela deve ter uma intenção. Qual é a diferença disso? Você pode cair num rio caudaloso, numa corredeira, e ser levado. Bate na ribanceira, bate na pedra, bate no tronco, e sai todo lascado do lado de lá, o rio te leva. Ou você pode cair na água e dizer: eu nadarei
ainda que tenham troncos, ainda que tenham pedras, ainda que tenham curvas, ainda que tenha isso ou aquilo, eu tenho uma intenção. A minha intenção é sair daqui e ir até lá. Não é que a intenção do rio, o rio está me levando. Não, é a intenção que você tem. E no caso do discípulo de Jesus, não há outra intenção possível que não a intenção seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Senão a intenção que o nome do Rei Jesus seja proclamado pelos meus lábios. Então a tua existência, ela não pode ser uma existência cuja intenção seja, eu vou nascer, crescer, ficar bobo, casar. Não. A tua intenção não pode ser, eu vou nascer, crescer, estudar, ter um emprego, ganhar dinheiro e me aposentar. Não. A tua intenção não pode ser, eu estou aqui, eu quero conhecer esse mundo todo, eu quero aproveitar do que esse mundo tem a me oferecer. Não. Não. Jesus não morreu por causa disso, você não foi comprado por causa disso. A tua intenção, ela deve ser, a minha vida deve ser um veículo de proclamação do reino de Deus, do Rei Jesus, aquele único que deve ser servido, que deve ser adorado. Não só uma existência intencional, mas você deve ter relacionamentos intencionais. Cada pessoa que cruza pelo teu caminho, você deve pensar como um potencial ouvinte do reino de Deus. Pode ser a pessoa mais chata do mundo, mais xarope do mundo. Pode ser o vizinho mais chato, pode ser a sogra mais horrível, pode ser o chefe mais xarope. Todas as pessoas que cruzam no nosso caminho, a nossa intenção, não estou dizendo que você sempre vai conseguir, mas a nossa intenção é abrir todo o caminho necessário para que essa pessoa chegue a conhecer Jesus. Ide, fazei discípulos. Discípulos. A pessoa conhecer Jesus e a pessoa decidir seguir Jesus. E as suas ações devem ser intencionais. Eu farei isso com a intenção clara de abrir portas. Eu farei isso com a intenção clara de derrubar barreiras. Eu farei isso com a intenção clara de ter ouvidos atentos à mensagem que me cabe pregar. Nós não temos o direito de escolher aqueles que gostamos, aqueles que não gostamos, a situação que gostamos, a situação que não gostamos, a realidade que gostamos, a realidade que não gostamos. Nós temos a responsabilidade de, como discípulos de Jesus, assumir uma existência intencional. Não importa quantos anos será a minha vida na terra, eu tenho uma intenção. Paulo fala, acho que na carta a Timóteo, Paulo fala que Cristo será engrandecido em mim, seja pela vida, seja pela morte. Cristo será engrandecido. Os nossos relacionamentos devem ser intencionais. Eu tenho uma intenção. Eu estou conversando com a pessoa, eu estou contactando aquela pessoa, eu estou próximo daquela pessoa, porque eu tenho uma intenção que aquela pessoa possa ver, ouvir de Cristo. E as minhas ações intencionais. Veja, Jesus e a mulher samaritana. O texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que que era necessário? Por causa da estrada? Não. A maior parte dos judeus, para não passar por Samaria, atravessavam o Rio Jordão, atravessavam a chamada Transjordânia e voltavam na Galileia. Isso era o hábito. Todo mundo fazia isso. Então, quando fala que era necessário Jesus passar por Samaria, não era um imperativo por causa da estrada. Era um imperativo por causa da intenção de Jesus. Quando Jesus para conversar e pedir um copo d'água para aquela mulher, havia da parte de Jesus uma intenção,
Uma intenção tão clara que ela pergunta: como é que você, homem judeu, pede a mim água, que sou mulher e samaritana? Jesus sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele queria chegar. Se nós buscarmos a plenitude do Espírito, orarmos por isso, nos rendermos a isso, nós perceberemos as situações em que Deus está nos usando. Querido, você pode assumir uma postura de brigar com a vida, ou você pode assumir uma postura de navegar pela vida para cumprir a sua missão. Qual é a sua sensação? É de que você está brigando com a vida? É que você quer mudar a vida? É que a vida não é o que você planejou? É que o lugar não é o que você pensou? É que os relacionamentos não são o que você queria? É que o emprego não é aquilo que você queria? Como é que você está brigando com a vida? Ou você está navegando pela vida com o objetivo de cumprir a tua missão? Você pode se sentir engolfado pelas ondas das situações, você pode lutar para manter a cabeça fora da água, ou você pode nadar em direção aos que estão morrendo, para você ser um instrumento de salvação. Veja esses dois quadros: a vida com os seus vagalhões, as suas ondas, e você lutando para manter a cabeça fora da água e respirar, e respirar, e respirar. Ou então você olhar para aqueles que estão nessa situação, e você é aquele que está nadando em direção a eles, para tirá-los desse estado de morte eterna. É isso que Deus, Ele quer de nós. Uma releitura da nossa vida. A vida vista pela ótica do reino de Deus. Você quer ver a vida pela ótica do reino de Deus? Você quer? Ore, baixe a sua cabeça, fala para Deus: Deus, eu quero que essa palavra, Deus, ela fique gravada. Eu não quero gastar energia lutando contra as situações. Eu não quero gastar as minhas emoções para tentar garantir que as coisas saiam do jeito que eu quero, que eu gosto. Não quero, Pai, gastar recurso para tentar ser feliz na terra. Não. Eu quero me render à liderança do Teu Espírito. Quero ir para onde o Senhor me levar. E eu indo para onde o Senhor me levar, eu quero ser testemunha do nome de Jesus. Que através disso o Teu nome seja engrandecido. Que através disso pessoas sejam salvas. Eu te peço assim, no nome de Jesus.